Atenção, nação rubro-negra, o clima esquentou no mundo do futebol. Mauro César Pereira Casagrande e Eduardo Tironi rasgaram elogios ao Flamengo e foram diretos. O Mengão está com as duas mãos na taça do Brasileirão. Segundo os comentaristas, o time tem ritmo, elenco e mentalidade de campeão, enquanto os rivais ficam para trás. É confiança total no ninho do urubu e empolgação geral na torcida. Será que o título já tem dono? Segura aí porque o Flamengo está voando e a nação sonha alto. Já deixa o like agora, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os rubro-negros. Aqui é informação e emoção do Mengão todo dia. 5 pontos para o Palmeiras agora, o Cruzeiro agora, quem ameaça o Palmeiras. E é isso que temos, porque esses foram os jogos que aconteceram ontem, né? O Galo, com o empate, foi ali para 45 pontos, naquela, como eu gosto de chamar, Danilo, a mid-table obscurity, não vai mais cair, também não vai fazer mais muita coisa. E o Grêmio, o idem, né? O Grêmio até pulou ali para a primeira parte da tabela, sonha com um G8, quem sabe, talvez, mas está ali naquela meiuca em que nada mais vai acontecer para ele no campeonato, muito provavelmente. Está aí, então, a classificação do Campeonato Brasileiro para vocês. Sigo pedindo que vocês mandem suas mensagens. Bom, como eu falei, o Flamengo aumentou a sua vantagem, só que adiou a conquista do título brasileiro. Estava perdendo por 1-0 até o finalzinho, até que o Bruno Henrique fez um gol de cabeça, só para variar, faz muito gol de cabeça o Bruno Henrique. Nessa reta final, ele vem jogando bem, depois do julgamento, né? Ele vem melhorando o seu desempenho. Mas, Casão, como você disse, o Flamengo no segundo tempo massacrou o Galo e só fez um gol. Mas poderia ter virado até. No primeiro também, bola na trave, Everson fazendo uma defesa absurda. Olha lá, olha essa jogada, ó, dá uma olhada. O Everson pegou na trajetória. O Flamengo mereceu ganhar e ganhar bem, mas empatou. O lance do título é o seguinte, sabe quando você ganha, você tá cheio de coisa na mão e te dão mais um pacote e alguém te pede alguma coisa que você tem que pegar. Pega a chave no bolso. Pega a chave no bolso, você pega o pacote, você segura pra mim um pouquinho. Foi isso que o Flamengo fez ontem. Ele tá com o troféu na mão. Sim. Só que ele vai jogar sábado. Tem 5 pontos na frente. Ele pegou, passou o troféu. Ó, segura pra mim que eu pego semana que vem. Isso. Então alguém tá segurando o troféu pro Flamengo, porque já é do Flamengo. Sim. Já é do Flamengo, gente. São 2 jogos, 6 pontos para disputar, são 5 pontos de diferença. Gente, olha o Palmeiras, olha o Flamengo. Cara, a possibilidade de virar isso daí é praticamente mínima. É claro, aí vão falar assim, pô, mas o futebol, uma caixinha de surpresa, Sim. como disse o pai do Zé Roberto Wright. Tudo pode acontecer, não se pode falar nada antes. Gente, vamos lá, superstição é legal, beleza, pô, cara, olha o time do Flamengo jogando, vai pegar o Ceará em casa, tem 2 jogos para fazer, o último é o Novo Horizontino, ele tem que decidir... É o Mirassol? É o Mirassol. Ele tem que decidir com o Ceará, porque se tropeçar contra o Ceará, Mirassol é um lugar perigoso, mas eu não vejo possibilidade de ter alguma chance do Palmeiras ganhar o título. Só uma coisinha sobre o Palmeiras, posso falar rápido? Pode. A enquete, o que aconteceu, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, tal. Assim, a minha visão é o seguinte, no futebol, você coloca um objetivo. Você precisa ganhar um campeonato ou você precisa virar um jogo que você perdeu de 3-0, você precisa fazer 4 para passar. Então você joga todo o seu foco, toda a sua energia, todo em cima desse objetivo, que é o objetivo que, se você não fizer, você sai fora de uma competição importante. Então você foca naquilo lá. Você vai lá e consegue fazer 4-0, é automático uma queda de foco, é automático, porque você se dedicou totalmente àquele objetivo. A mesma coisa seria, na minha visão, se o Flamengo tivesse sido campeão ontem. Cara, se o Flamengo fosse campeão ontem, ia ter festa, né? Festa no vestiário, ia voltar aquele oba-oba da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro. A queda emocional, ela é automática e não tem como mudar isso. É do ser humano. Todo mundo faz isso. Quando você consegue o objetivo, isso é uma coisa psicológica, tá? Sim. Aqui tem o eu mereço. Sabe o eu mereço? Sim. Existe o eu mereço. Que é, quando você conquista alguma coisa, a sua cabeça, agora eu mereço. Mereço relaxar, mereço alguma coisa assim. Então, eu acho que uma das coisas mais fortes que aconteceu no Palmeiras foi exatamente conquistar aquele objetivo e depois não conseguir manter o foco
do mesmo jeito que estava antes, que é quase absurdo, quase impossível de manter. Não estou culpando nem o Abel, nem a comissão técnica, nem ninguém. Estou falando que o ser humano é difícil manter o foco depois que ele conquista um objetivo. Perfeito. Muito bem, Danilo, o Flamengo... Chegou uma hora do jogo que todo mundo começou a falar assim, ih, rapaz, porque o Flamengo perdia e o Palmeiras ganhava. Mas aí deu uma degringolada no Palmeiras e o Flamengo acabou empatando. O Flamengo, como disse o Casão, enfim, jogou até melhor, né? Poderia ter vencido a partida, tomou o gol, mas o tempo todo foi melhor. Tem jogado melhor o Flamengo, né, do que o Palmeiras. Ah, sim, sim. Para só um parênteses rapidinho, Danilo, porque, desculpa te interromper, porque chegamos. Ô, louco, aí chegamos sim. Na audiência brutal, meu amigo. Bem, aí sim. Merece, Casão aí no estúdio, daqui a pouco o Mauro, vai merecer essa audiência brutal, direto de Lima aqui, vamos embora. Bom, o Flamengo, ele tá no momento, assim, acho que, por exemplo, no primeiro tempo contra o Bragantino, até sofreu um pouco mais, mas aí o Arrascaeta fez sofreu para fazer o gol, né? Não que sofreu com o Rossi. Aí o Arrascaeta fez 1-0 e aí o jogo virou completamente fácil. Ontem foi parecido, né? O Flamengo foi melhor, o Everson fazendo seus milagres e achou o empate ali no último minuto, praticamente, no apagar das luzes no segundo tempo. Mas a realidade é essa que o Casão falou, né? Se você for olhar por produção, o Flamengo fez muito mais do que o Atlético Mineiro. E mesmo assim, poupando alguns dos seus jogadores no primeiro tempo, depois colocou no segundo, né? Acabou tentando ali, até porque quando foi para o intervalo, até aos 45, como você disse, estava 1-0 para o Palmeiras. Aí o Grêmio empatou no finalzinho, então acho que o Flamengo deve ter visto no intervalo o empate do Grêmio e falou, bom, vamos aproveitar aqui e garantir essa conquista. Eu acho que está 99% encaminhado. Eu tenho só um ponto para mim aqui, que é o seguinte, se o Palmeiras vence no sábado, eu não sei como o Flamengo entra em campo depois contra o Ceará. Eu acho que essa é a única vírgula que a gente tem que fazer aí, mas é isso que eu concordo com o que o Casão falou. A taça tá na mão, tem aquele meme lá do cara que fica dançando, mas não põe a mão nela. Tá dançando, mas não põe a mão nela. O Flamengo tá muito do lado da taça, tá quase já abraçando. Mas o que acontece em Lima, eu acho que pode mudar um pouco do ambiente do Flamengo para jogar contra o Ceará, caso perca, né? Claro, caso seja derrotado. Mas tirando isso, muito, muito bem encaminhada a conquista. Aliás, quando eu digo isso, da eventualidade de o Ceará ganhar do Flamengo, eu vejo mais o Cruzeiro hoje em dia como uma ameaça ao Flamengo do que o próprio Palmeiras, mesmo que o Palmeiras vença a Libertadores. Em caso do Palmeiras vencer a Libertadores, eu acho que o Flamengo volta para o Brasil um pouco abalado, um pouco não, bastante abalado, e aí tem o Cruzeiro que, olhando os 3 jogos do Cruzeiro, você imaginar o Cruzeiro fazendo 9 pontos, é muito possível. E aí você vai para uma última rodada com o Flamengo jogando contra o Mirassol, no lugar que ele não perdeu nenhuma no campeonato, então é bom que o Cruzeiro hoje faça a sua lição de casa e torça para o Palmeiras no sábado, porque eu acho que abre ali uma expectativa para os cruzeirenses. O Cruzeiro, só lembrando, né? Ele poderia estar em uma situação melhor se não tivesse perdido ponto contra o Juventude, perdido ponto contra o Santos, em casa, contra o Sport, uns jogos inacreditáveis que o Cruzeiro acabou deixando ponto no caminho, mas sim, você tem razão, ele acaba ficando um rival perigoso. O Cruzeiro joga sábado, né? Detalhe. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque o Mauro já está aqui no estúdio. A gente ouve o Felipe Luiz agora falando da partida e em seguida o Mauro já dá o seu alô inicial aqui com a gente. Vamos lá. Sobre a logística, tivemos várias reuniões em montar a melhor estratégia para viajar para Lima e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final.
Muito bem, tá aí o Bruno Henrique falando ontem, depois do jogo, depois do empate, sobre vários pontos, né? Sobre a questão da logística do Flamengo, que ele entende. E, aliás, a gente conversou sobre isso outro dia, inclusive com o Mauro aqui, sobre se está certo, se não está certo. Eu gosto da ideia, acho legal que os caras voltem para o Rio, façam a festa ali. E do Bruno Henrique, que virou uma personagem muito importante nessa reta final. Agora, Mauro, o Flamengo estava perdendo, embora merecesse mais do que uma derrota. Merecia o empate ou até a vitória, porque pelo que estava jogando. O gol do Bruno Henrique muda bastante o cenário, né? Deixa o Flamengo com a mão na taça na véspera do jogo contra o Palmeiras. Bom dia. Eu acho que assim, matematicamente não mudou tanto, né? Mas acho que muda no sentido de não ter perdido o jogo, né? Que nem era uma derrota justa. O Atlético praticamente teve uma chance, que foi a chance do gol. Um erro não só do meu de zaga, mas especialmente do Royal, né? A atuação do Royal ontem foi um negócio de fazer o Rodinei despertar saudade. O Rodinei, que sempre foi um jogador pífio defensivamente, ofensivamente até um jogador com qualidade, teve a sua última fase do Flamengo muito boa, levou 6 anos para dar um retorno técnico, ele chegou até a ser emprestado. Eles têm semelhança física, agora tecnicamente, assim, ele defendendo, eles já sabíamos disso, né? A música que a torcida do Tottenham cantava para ele diz tudo, né? Uma música de que ele ataca mal, defende mal, um horror que ele fez na atuação, atuação deplorável, pior do que só aquela do Sport, que foi assim, meu Deus. E ontem o gol foi em cima dele de novo, é só jogar em cima dele. Ele não vai jogar sábado, evidentemente, né? Pelo menos de saída, joga o Varela. Mas, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido sorte melhor. O Samuel Lino teve um pouco de falta de sorte, faltou ser um pouco mais incisivo, especialmente aquela terceira cabeçada já no segundo tempo, podia cabecear com um pouco mais de força, né? Teve algum gol que o Léo Pereira perdeu debaixo da trave. Aquele é gol perdido, né? Gol perdido. Teve uma chance com o Alassian, que acho que é um erro do Felipe, não funciona ali, não é centroavante, mas deu um chute com algum perigo no final do primeiro tempo, tem o do Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo teve várias chances para marcar, só marcou nos acréscimos. O Atlético se defendeu muito, né? O Atlético do São Paulo jogando ali, todo fechado, compacto, tentando bloquear para conseguir uma vitória que seria uma maneira de amenizar a dor da derrota, né, para o Lanús nos pênaltis na final da Sul-Americana. Mas acho que se mudou pouco matematicamente. Vai ficar agora para quarta-feira ganhar o título brasileiro. Acho que é uma redundância dizer que está muito próximo, né? O Ceará, que será o adversário, está na situação difícil, que ele tem o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, né? O único que pode ser menos complicado talvez seja o Palmeiras, por ser em casa, e o título pode estar decidido. Então tem esse aspecto também. Então o Ceará pode jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras joga, né, antes da final da Libertadores com o time reserva, né, ou quase todo. Imagina na última rodada, especialmente se não for campeão. E se for campeão também. Então o Ceará vai pegar certamente o Palmeiras, que não vai estar tão concentrado na última rodada. O empate dá o título, né? O Ceará. 2 empates. O empate não, que é do Cruzeiro, né? Se o Flamengo empatar e perder, o Cruzeiro pode passar à frente do O Flamengo. Flamengo precisa de 2 pontos. Cruzeiro. Né? O Flamengo precisa de mais 2 pontos. Exato. Porque o Cruzeiro joga 3 vezes. O Cruzeiro tem um jogo ainda com o Ceará. Um jogo atrasado, que pode até resolver, ficar menos complicado, digamos, facilitar mais para o Flamengo e pode deixar o Ceará mais tranquilo se ele conseguir um bom resultado. Para jogar no Maracanã sem essa pressão, né? De ter que conseguir pontos, né? E o Ceará, claro, também depende da turma de baixo pontuar, né? Mas está perto ali, o Internacional está perto, Vitória também, enfim. Mas acho que o Felipe fez a estratégia certa, ele colocou... o Ortiz vai voltar sábado. O Ortiz não jogou ontem porque é piso de plástico. Por isso que tiraram do jogo. Não está com dor, então só se tiver uma recaída, ele vai jogar sábado. Se não for de saída, vai ser uma opção certa no banco. Então depois o Danilo com o Léo Pereira, que está jogando todas, jogou Pulga, que não jogou domingo, jogou Bruno Henrique no segundo tempo, que também só jogou o segundo tempo no domingo, a Arrascaeta jogou metade do segundo tempo, o Carrascal jogou um pouco mais, né? O Plata jogou uns 15 minutos, 13 minutos, o Cebolinha também. Então, assim, os caras jogaram pedaços do jogo, né? Quem jogou mais foi o Léo Pereira, né? Os dois laterais ele vai trocar, vai jogar o Alexandre, vai jogar o Varela, como eu falei. O Jorginho também jogou aí metade do segundo tempo. E ele tentou ganhar o campeonato, que fez certo. Você tem a chance de ser campeão naquela noite ali, você não pode deixar para amanhã. Eu até comentamos isso na segunda-feira aqui. Você está na situação, o Palmeiras está perdendo. Você está ali precisando de um gol, eu vou jogar esses caras na partida e tentar ganhar o jogo. Embora o Flamengo tenha sido mais perigoso com os reservas, já criou mais chances com o time que seria o time reserva, o misto, jogou né? um pouquinho também, né? Jogou 20 minutos mais ou menos, do que com essa turma que entrou no segundo tempo, até porque o Atlético se fechou mais, né? Foi mais compacto e dificultou bastante. O Everson jogando muito bem, né? Fazendo ótimas defesas. E aí o Bruno Henrique fez o gol no final, são 6 gols em 6 jogos, né?
Que é uma mudança de astral total. Ele cresce né? muito nessas horas, né? Ele estava em baixa, né? Lembra? É um cara de jogo grande, isso aí. Olha os números dele aí em novembro, ó. 3-0 contra o Sport, fez 2. 3-2 contra o Santos, fez 1. 5-1 contra o Sport, fez 1. 3-0 contra o Bragantino, fez 1. E ontem fez o gol do empate, o Bruno Henrique, nessa reta final do campeonato. E essa jogada de ontem é mortal, né? Quando jogava ele e o Gabigol fazia sempre essa jogada, saía, só que metia de esquerda e ele diagonal aqui fazia o gol de cabeça. Ontem foi o Jorginho que meteu, né? Danilo que meteu de direita, né? Mas essa entrada em diagonal, pelo tamanho dele, pela impulsão que ele tem, ele pega o zagueiro só olhando para a bola, para ver como a bola vem, e ele vindo, sabendo onde está o zagueiro, onde vai cair a bola, onde está o goleiro. Ele é muito forte nessa jogada. Quer dizer, ele é muito forte como um jogador no geral. Mas essa jogada dessa infiltração em diagonal no alto, ele é mortal. E tem, sim, indiscutivelmente, parece que tirou um peso das costas a questão lá da punição, não punição que ele estava envolvido no STJD. Ele e o Vitor Roque, né? Tirou com o peso das costas. O Vitor Roque também tirou, mas só se fala do Bruno Henrique, sabia? Não, é que... Não é você, não. Eu vejo assim, é uma coisa com o Bruno Henrique. Cara, eu acho que, óbvio que ele tinha que ser punido com a suspensão. Falamos isso aqui exaustivamente. Sim. Mas, assim, sempre volta à pauta essa história. Então, se ficar voltando no tempo, a gente vai parar dos tempos que o Casão era jogador. Vamos lembrar do Dudu no Palmeiras, que era para pegar 180 dias, pegou 5, 6 jogos. A conversa seria mesmo se o Vitor Roque tivesse jogado antes, feito o gol, vai. Pois é, será que seria mesmo? Eu acho que não. A eloquência é bem diferente. A lembrança de parte da mídia é muito centrada. Depende da cor da camisa, pelo jeito, eu não sei se é isso, mas é impressionante. Ontem tinha gente lembrando já, assim, com uma eloquência danada. Gente, o Vitor Roque nem julgado foi. Sim. O Vitor Roque foi um caso de postura, de postagem com viés homofóbico, que ele teve que se desculpar depois e pagar uma multa. Detalhe, o artigo do Bruno Henrique, os advogados dos dois clubes fizeram o quê? Eles fizeram o que fazem advogados, tentam livrar os seus clientes do que é pior para eles, correto? Qualquer situação. Né? O político é preso, um banqueiro, né? O advogado tenta tirar o cara. Se o cara for um assassino, ele vai tentar mostrar que foi legítima defesa para soltar o cara. É isso que o advogado faz. É o trabalho dele. Não estou nem criticando nem elogiando. É o trabalho do advogado. Os advogados do Palmeiras, do Flamengo, do Bruno Henrique, do Vitor Roque, eles trabalharam para minimizar o prejuízo. Os do Flamengo conseguiram, e do Bruno, conseguiram encaixá-lo num artigo que não tem suspensão. E os do Vitor Roque e do Palmeiras conseguiram manter num artigo que tem suspensão, mas usando lá um recurso jurídico cujo nome... Até coloquei no meu blog, mas eu não me recordo agora. Como eu falar, eu não sou advogado, não decoro essas coisas, perdão. Mas é um recurso jurídico, uma ferramenta jurídica, digamos assim, que eles utilizaram, permitiu a eles que fosse feito um acordo, que não é inédito também, já aconteceu antes. Sim. E esse acordo, ele nem foi julgado. Perfeito. Então, acho assim, são dois casos que chamam a atenção. São diferentes, acho que são graves. Repito, acho que o Bruno Henrique deveria ter sido punido, mas a repercussão é muito diferente, as reações são absolutamente desproporcionais. O que estamos vendo com o Flamengo nesta temporada não é apenas uma boa fase, é um projeto que está dando resultado dentro de campo. Quando nomes como Mauro César Pereira, Casagrande e Eduardo Tironi dizem que o Flamengo está com as duas mãos na taça, eles não estão falando apenas por empolgação, estão analisando números, desempenho e regularidade. O Flamengo hoje tem um elenco que poucos clubes no Brasil conseguem igualar. São jogadores experientes, vencedores, acostumados com grandes decisões. Além disso, o time mostra uma maturidade impressionante até quando joga mal, porque mesmo nos dias difíceis, a equipe encontra formas de ganhar pontos. Outro fator que pesa muito é a regularidade. Enquanto outros times oscilam, o Flamengo mantém uma média de atuação alta, rodada após rodada. Isso é característica de time campeão. O Brasileirão não perdoa instabilidade, e quem erra menos, normalmente levanta a taça no final. A parte mental também é um diferencial. O Flamengo entra em campo com postura de time grande que sabe o peso da camisa que veste. Isso intimida adversários, especialmente em jogos decisivos. Jogar contra o Flamengo hoje é entrar pressionado desde o apito inicial. E tem ainda a força da torcida. O Maracanã vira um caldeirão e fora de casa a nação comparece em peso. Isso influi diretamente nos resultados, principalmente quando o jogo fica equilibrado. Mas é claro, futebol não é matemática. Ainda tem campeonato pela frente e ninguém é campeão antecipadamente. Porém, quando tanta gente experiente do futebol crava favoritismo, é porque enxerga algo especial nesse time. Se o Flamengo manter o foco, a disciplina tática e a intensidade, realmente a chance de levantar mais uma taça é enorme. Não é soberba, é análise.
Hoje o Flamengo é o time a ser batido no Brasil. Se você acredita no título, deixa o like agora. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a nação rubro-negra. Aqui é Flamengo todo dia, sem enrolação e com emoção de verdade.